Evangelho de João, capítulo 19, verso 25. Perto da cruz de Jesus estavam sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe ali, e perto dela o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: aí está o seu filho. E ao discípulo: aí está a sua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua família. Amém. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa noite da gente olhar mais uma vez, e nunca é cansativo, para uma das cenas da crucificação. É esta cena que a gente acabou de ler, que muitas vezes nós lemos, ou na maioria das vezes nós lemos, mas não paramos para perceber ou sequer para pensar o que está acontecendo ali. Jesus está na cruz, sendo morto, sendo crucificado. Quem está ali, diz o texto, é sua mãe, olhando essa violência toda. Sua tia, irmã de Maria, diz o texto, a irmã de Maria estava ali. Uma outra mulher, Maria, mulher de Clopas, e a gente não tem exatamente certeza de quem ela seja. Estava ali Maria Madalena e João, o discípulo João. Diante da morte, e a morte ela traz no coração da gente alguns sentimentos difíceis, algumas sensações, algumas coisas que mexem. É difícil quem passa pela morte de alguém que a gente ama, que não seja mexido, tocado de alguma maneira, seja pela tristeza, seja pela saudade, seja pela impotência. Eu não sei se você já teve a oportunidade, a triste oportunidade de ver alguém ou ter alguém morrendo diante dos seus olhos ou nos seus próprios braços, e a sensação de impotência é terrível, de não poder fazer nada e ver aquela vida se esvaindo, indo embora, e não há o que se possa fazer. Assim estavam estes ali, olhando para Jesus, sem nada que pudesse fazer, a não ser a sua presença ali, olhando. E a morte também traz consigo as homenagens. Nós temos o hábito dos velórios, das coroas de flores, dos cultos que nós fazemos para aquele que partiu. Nós, em algumas cidades, antigamente era muito mais forte, mas fazia esse cortejo com o carro, aquela fila imensa de carro. E grande maioria destas coisas foi tomada de Jesus. Aqueles que estavam ali puderam homenageá-lo e estar ali de alguma forma. Mas os outros que estavam ali passavam, olhavam para o Cristo, balançavam a cabeça e diziam: não é o Filho de Deus, desce daí. Então, outros num outro canto jogavam sorte com as suas vestes, para quem vai ficar. Outros riam, diz o texto, que balançavam a cabeça. Curou a tantos, e agora salva-te a ti mesmo. Encheu a boca para dizer que era o Filho de Deus, e isto ali estavam aqueles que amavam Jesus ouvindo, e o Pai estava ali também ouvindo, e o Pai o homenageou, fez algumas homenagens, O texto diz, nós cantamos inclusive, o texto diz que houve trevas quando Jesus morre, que houve relâmpagos, raios, terremotos, que mortos se ressuscitaram. Jesus morreu e o Pai anunciando uma grande homenagem ao seu Filho. 3 dias depois ele ressuscita, recebe o reino, o nome que é sobre todo nome, Senhor dos senhores, e está à direita do Pai, de onde vai vir para julgar vivos e mortos. E qual é o critério? A mesma cruz. Aquele que se identificou com essa cruz. Mas estavam lá essas mulheres, elas estavam ali, pertinho de Jesus, junto com João, a ponto de poder conversar com Jesus, a ponto de Jesus falar com sua mãe, e falar com João, diz aí, eis aí teu filho, eis aí tua mãe. E o que significa estar ali perto da cruz? O
que significou para aquelas mulheres e para João estar ali tão perto de Jesus, e o que significa para nós estar aos pés da cruz, como muitas vezes é o hábito dos nossos lábios falar, ou cantar, de estar aos pés da cruz, de trazer as coisas aos pés da cruz. Mas o que significou para eles estarem ali aos pés da cruz? Às vezes a gente romantiza as coisas, porque uma semana antes todos queriam estar perto de Jesus. As pessoas se amontoavam para estar perto de Jesus, se acotovelavam para estar perto de Jesus. Uma semana antes ele está entrando em Jerusalém com a multidão na frente e outra atrás, celebrando, cantando: Hosana, Hosana, filho de Davi, glória a Deus nas alturas. Adorando, cantando. Penso que muitos saltavam e colocavam os ramos. Mas uma semana depois, uma grande contradição: ninguém queria estar perto de Jesus. Ninguém queria, enquanto uma semana antes todos queriam ser identificados como alguém próximo de Jesus, porque era o Messias, segundo eles acreditavam, o novo rei de Israel que estava entrando na cidade santa. Então todo mundo, quem não quer estar perto do rei? Todo mundo quer estar perto do rei. E todo mundo queria estar perto de Jesus. Mas uma semana depois ele está crucificado como um marginal, um rebelde, um pária, um blasfemo. Ninguém quer mais estar perto de Jesus. Poucos tiveram coragem de estar ali, porque estar ali significava ter um compromisso de identificação com aquele homem que estava crucificado. Ser identificado com ele, ser percebido como alguém que ama aquele homem e que anda com ele, que convive com ele, que crê nele e que está disposto a estar próximo dele, ainda que correndo riscos. Isso significava estar ali, perto de Jesus. Estar perto de Jesus significava correr o risco de ser também preso, significava correr o risco de ser apedrejado, significava correr o risco de ser também injuriado, assim como Pedro, quando começa a se esconder e tenta estar de alguma maneira próximo, olham para Pedro: você estava com ele, você é um deles. Pedro: eu não, nunca ouvi falar disso aí, o que está acontecendo? Porque sabia que corria o risco e não queria pagar o preço. E vocês conhecem a história, sai chorando amargamente quando os olhos de Cristo cruzam com o dele, após ele negar 3 vezes e o galo cantar. Porque estar ali significava ser também, assim como Cristo, desprezado por todos. Assim como Cristo, ser humilhado, injuriado. Significava se colocar contra um poder instituído, religioso, político e cultural de todos. Muitos nos dias de hoje têm se escondido da cruz, têm fugido da presença da cruz, porque não querem pagar o preço de exporem que são de fato ligados a Cristo. Querem estar perto de Cristo quando isso traz benefícios. Querem estar perto de Cristo quando Ele entra em Jerusalém. Todo mundo quer, e muitos de nós queremos estar perto de Cristo quando Ele faz os milagres, quando Ele abençoa, quando Ele ensina, quando coisas tremendas acontecem, quando eu tenho necessidades. Mas poucos querem estar perto de Cristo quando estar perto de Cristo representa ser desprezado, ser tratado como alguém, de certa forma, até meio abobalhão, idiota, desprezado, alguém que é rotulado pela sociedade de alguma forma. Ninguém quer estar perto de Cristo, ninguém quer pagar o preço de estar ali e assumir para si essa identificação. Estar perto de Cristo num ambiente favorável, como um culto, é fácil. É muito fácil. Mas estar aos pés da cruz significa se identificar com Cristo quando o ambiente é desfavorável. Significa adorar o Senhor como nós vimos aqueles jovens em países onde ser cristão é uma ofensa,
onde ser cristão ainda representa risco de vida, aonde ser cristão representa muitas vezes ser desprezado e esquecido e considerado morto pela própria família, se de fato não for morto pela própria família. Isso é alguém que está ali, pertinho, aos pés da cruz, olhando para o Mestre. Significa lealdade. A lealdade que Cristo teve até o fim, pois foi fiel e leal e amou, como nós cantamos, nada podia vencer e derrotar esse grande amor, e Ele, com sua lealdade ao Senhor em primeiro lugar, mas a nós, os beneficiados, Ele foi até o fim, leal. E nós, será que temos sido leais? Eu me lembro quando era um pré-adolescente ainda, tinha acho que 10, 11 anos, e eu era um pouco briguento. Pouco, viu, Renan? Não, Renan, graças a Deus, não é briguento. Mas eu era um briguento, assim, eu defendia os pobres e comprimidos. Eu via alguém batendo no outro e aí eu ia ajudar. E aí um dia na escola, meus pais estavam em Curitiba, até comentei algo parecido esses dias, né? Meus pais estavam em Curitiba procurando casa, apartamento, e eu na casa de uma família. E eu arrumei um problema lá na escola, com um menino lá que estava batendo no outro, magrinho, pequenininho, e eu fui ajudar, e dei uns tapinhas lá, assim, um corretivo de leve, no menino. Mas eu não sabia que ele era ali do bairro, próximo da casa onde eu estava hospedado. E aí ele tinha uns amigos. E aí tá, acabou a aula, eu voltava a pé para casa e tinha um amigo meu. Ele tinha a minha idade, mas ele era quase metade do meu tamanho. Pequenininho. E a gente voltando. E daqui a pouco, quase chegando perto de uma rua onde esse meu amigo mudava de trajeto, né? Ele ia para o outro lado e eu seguia reto. A gente está vendo, daqui a pouco olha para cima assim, vem vindo acho que uns 15, correndo numa ladeira. Pega. E eu, fedeu a coisa, vai complicar. E aí eu falei assim, cara, vai embora, deixa que eu arrumei a encrenca, agora eu me viro, né? Eu ganho a sua sozinho, vai embora. E aquele meu amigo, jamais vou abandonar um amigo. Se for para apanhar, eu apanho junto. 2 crianças, de 10 anos, 11 anos. Mas a lealdade daquele garoto, jamais eu esqueci. Porque ele estava ali, ele sabia que a gente ia ganhar uma surra, não tinha a mínima chance. Que diferença ia fazer ele me ajudar? Ele ia apanhar junto, que fosse 4 contra 2, mas eram uns 15. Né? E eu digo, não, cara, vai embora, para que nós vamos apanhar? Não, eu vou ficar aqui. E ficou e apanhou junto comigo. Apanhando, peteleco para todo lado. Cheguei em casa com o nariz sangrando, o olho roxo, e ele, tadinho. Né? A mãe dele proibiu ele de andar comigo. Coitadinho. Depois meus pais foram lá resolver a situação, mas isso é lealdade. Essa lealdade que esses 4, 5 estavam ali. A lealdade que vai além das palavras, que vai além dos cânticos, dos hinos, que vai além dos templos, que vai além das reuniões, dos ritos. A lealdade aonde não é possível a gente cantar, gritar, dar glória a Deus, não é possível, mas a lealdade da adoração silenciosa, da adoração contida, mas cheia de amor. Porque uma semana antes, muitos gritavam a plenos pulmões. Muitos saltavam cheios de alegria nos lábios e sorrisos. Mas a adoração mais genuína e verdadeira aparece nesses que provavelmente tinham muito mais lágrimas do que palavras. Porque sequer o texto diz que eles conseguiram falar alguma coisa. Jesus fala com eles, e eu, ao menos, ao tentar imaginar essa cena, só fico pensando que eles estavam ali completamente
congelados, cheio de dor no coração e não podiam sequer responder. Eu imagino João simplesmente abraçando Maria e acenando com a cabeça. Mas fico imaginando o bálsamo no coração de Jesus ao olhar para eles e dizer: ficou alguém aqui comigo? Será que nós temos sido leais ao nosso Senhor? Será que nós temos sido leais no dia a dia da nossa vida? Isso é estar diante da cruz do Senhor. É ser leal e fiel em todas as circunstâncias que envolvem a nossa vida e o nosso dia a dia. Estar no culto é estar uma semana antes, celebrando. Podemos celebrar. Provavelmente eles estavam lá e celebravam também, celebraram. Mas a nossa fidelidade é quando estamos diante do Senhor e as coisas não são favoráveis. Aí então surge a adoração, a fidelidade. Será que somos fiéis? Será que você é fiel? Será que você é leal? Será que Jesus pode dizer: esse é meu amigo, ele vai comigo para a briga? Ou será que na hora que ele é ofendido, nós nos calamos, nos escondemos e fingimos que não é com a gente? Tomamos o outro caminho e deixamos o amigo sofrer sozinho. Mas acima de tudo, eu vejo que esse texto nos ensina que estar aos pés da cruz de Cristo significa ter entendido, ter vivenciado o amor de Jesus na vida deles. E ter aprendido a amar, não o Messias, o Cristo, mas ter aprendido a amar a Jesus, o homem. Porque muitas vezes nós amamos o Cristo. Eu não estou falando de duas pessoas, mas a forma como nós vemos a mesma pessoa. Nós amamos o Cristo, assim como uma semana atrás, antes dessa, o amaram. O Cristo, quem era o Cristo? O Cristo é aquele que nos salva. O Cristo é aquele que nos abençoa. O Cristo é aquele que remove os pecados da nossa vida. O Cristo é aquele que já nos ressuscitou com Ele pela fé. O Cristo é aquele que nos leva a sentar as regiões celestiais. O Cristo é aquele que nos deu o Espírito Santo, nos selou com o Espírito e Satanás não nos toca mais. Esse é o Cristo. Mas estes aqui estavam ali, não pelo Cristo, porque entendo que sequer eles estavam entendendo o que estava acontecendo ali naquele momento. Como nenhum dos discípulos entendeu e foram entender depois. Mas quem estava ali era a sua mãe, que estava ali porque quem estava crucificado era o seu filho, não era o Cristo. Para ela, não era o Filho de Deus, não era o Rei de Israel. Quem estava ali era Jesus, meu filho. Assim Maria olhava para aquele homem na cruz. E eu fico pensando, Maria olhando para Jesus e passando na sua mente, na sua cabeça, vendo aquele corpo todo estraçalhado, deformado como Jesus ficou, e a mãe dele vendo aquilo tudo, vendo as palavras. E como diz o texto, durante toda a vida de Jesus, ela ia guardando coisas no coração, desde quando ele era um menino. E aí diz o texto, Maria guardava estas coisas no coração. E aí ela olhando então para Jesus, o que brota do seu coração é o amor pelo seu filho. E fico imaginando ela lembrando daquele menino que corria, lembrando de quando levou Jesus até Jerusalém, lembrando de quando ele era um jovem rapaz e foi se tornando um homem e estava ali diante agora de Cristo. Fico pensando em Maria Madalena, da qual foram expulsos 7 demônios. Nós não sabemos exatamente como Jesus encontrou com Maria, mas sabemos que foram expulsos dela 7 demônios. E eu fico imaginando Maria olhando para aquele homem que cuidou dela, que foi um dia uma prostituta, mas alguém que a acolheu, que cuidou, que a libertou, e ela estava ali com uma fidelidade por um homem que a acolheu. Fico imaginando João
chamado apóstolo amado, aquele que reclinava sobre o ombro de Jesus, sobre o peito de Jesus, na ceia, na santa ceia. João está reclinado sobre seu amigo. E agora ele está diante do seu amigo, todo machucado. Será que nós temos amado a Jesus por aquilo que Ele é e pelo amigo que Ele é? Ou nós temos o colocado como um Deus distante, longe? E de fato Ele é Deus, o único Deus. Mas Ele mesmo de sua boca diz: não considero mais vocês como servos. Eu não quero servos, porque servos todos somos, querendo ou não, nós somos servos de Jesus. Até Satanás é servo do Mestre. Deus manda, ele tem que fazer, como no último dia vai se submeter ao castigo eterno preparado para ele e seus anjos. Deus vai dizer: vai, e vai. Mas Jesus diz: eu vos considero como amigos. Amigos. Como você tem se relacionado com o amigo Jesus? Qual foi a última vez que você encontrou-se com ele? Só vocês dois. Qual foi a última vez que você pôde falar com esse amigo e ouvir esse amigo? Qual foi a última vez que você sentiu um abraço apertado desse amigo Jesus? Qual foi a última vez que você, ao perceber a vergonha e a afronta, você diz: eu vou permanecer fiel porque não posso trair esse meu amigo, porque ele é fiel até o fim? Quando foi? Temos transformado Jesus e temos amado Jesus como aquele que pode nos dar muitas coisas. E talvez nós estejamos amando as coisas que Ele pode nos dar e não a Ele próprio. Temos amado as bênçãos, temos amado a salvação, temos amado a esperança do céu, temos amado, não sei o que tem ocupado seu coração, mas temos amado Jesus. Temos amado Jesus. Estar ao pé da cruz é ser amigo e amar a Jesus, e não estar ali como um discípulo, porque os seus discípulos todos fugiram, se esconderam, com exceção de João, porque creio que João estava ali não como um discípulo, mas como um amigo. Como um amigo. Será que nós temos lembrado o que esse amigo fez por nós? Será que temos lembrado que quando Satanás chega diante de Deus para nos acusar, nos reivindicar, dizer: ele não vale nada, é pecador, é meu, vai para o inferno junto comigo? Nós temos um amigo, um advogado, que é mais do que advogado, mas é um amigo que diz: não é não. Não é seu, é meu, porque ele é meu amigo, e nenhum dos que o Pai me deu eu perdi, e não perderei. E intercede por nós, e então Satanás não pode tomar aqueles que são amigos de Cristo. Será que nós temos lembrado que Jesus é esse amigo, como um pastor que vai atrás da ovelha perdida? Que tipo de relacionamento nós temos tido com Jesus? De amizade? Como Ele estabeleceu e diz que é o que Ele quer, ter amigos? Ou a frieza de alguém que serve a um ser superior, um chefe, um gerente, um presidente, ele lá longe e eu aqui. Mas a Escritura também nos mostra o outro lado dessa história. Verso 38 aí do mesmo capítulo 19. Depois disso,
José de Arimateia pediu a Pilatos o corpo de Jesus. José era discípulo de Jesus, mas o era secretamente, porque tinha medo dos judeus. Com a permissão de Pilatos, veio e levou embora o corpo. Ele estava acompanhado de Nicodemos, aquele que antes tinha visitado Jesus à noite. Nicodemos levou cerca de 34 quilos de uma mistura de mirra e aloés. Tomando o corpo de Jesus, os dois o envolveram em faixas de linho com as especiarias, de acordo com os costumes judaicos de sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, onde ninguém jamais fora colocado. Por ser o dia da preparação dos judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. José de Arimateia, diz o texto, discípulo de Jesus, um homem de posses, mas um discípulo secreto. O texto que diz, tinha medo dos judeus, tinha medo de se expor, tinha medo do que podia acontecer por ele. Então, secretamente, as suas convicções de fé, de esperança quanto ao Messias estavam corretas. Ele cria no Messias, ele cria que Jesus era o Messias. Então, secretamente, ele seguia, mas ele não tinha encontrado ainda com o amigo. Nicodemos é aquele, diz o texto, e João, quem escreve, faz questão de colocar isso, aquele que foi procurar Jesus de noite, para que ninguém visse e ninguém soubesse. É aquele que Jesus fala, tem que nascer de novo, Nicodemos. Nicodemos, mas como, Senhor? Como eu posso, já adulto, voltar à barriga da minha mãe? Jesus fala, Nicodemos, você é mestre, não sabe essas coisas. De noite. Mas então, quando Jesus morre, assim como eu disse no início, algo move no coração deles, porque morreu, a morte mexe, e havia algo no coração deles, e eles então vão, e aquele que se escondeu quando Jesus morre, ele não se esconde mais. José de Arimateia vai, se expõe diante de Pilatos, e pede, me dá o corpo, e Pilatos concede, e Nicodemos se junta, e eles sepultam a Jesus próximo do Calvário, próximo do Gólgota, onde Jesus é crucificado. Eu nunca estive em Israel, mas quando você pesquisa, ele diz que de um lugar você vê o outro, é muito próximo, é uma colina onde foi a crucificação, e aonde Jesus foi sepultado, você olha para a colina, e da colina você olha para onde Jesus foi sepultado. Mas você consegue imaginar, irmãos, quando Jesus ressuscita, a Escritura não conta, ela conta de Pedro, o coração deles, ou mesmo antes de Jesus ressuscitar. Eu não sei se você já guardou um peso no coração de não ter podido se despedir de alguém que partiu, ou ter perdido a oportunidade de dar um último abraço, um último beijo em alguém que partiu, foi embora, morreu, e você não pôde dar aquele abraço, porque não se tocou, porque deixou passar, porque circunstâncias, você não foi. Eu fico imaginando o coração deles ali, cuidando daquele corpo de Jesus e pensando, puxa, eu fiquei secreto todo esse tempo, eu não deixei que as pessoas soubessem que eu era um discípulo. Quantos têm vivido dessa forma? E tem perdido de desfrutar do melhor do relacionamento com Jesus, que é a amizade. Tem perdido, quem sabe nos últimos dias da sua vida, você vai despertar assim, puxa, eu perdi. E eu já tive o desprazer ou o prazer, não sei, de estar com alguém perto da morte, que depois de viver uma vida de religiosidade, mas sem nenhuma expressão de verdade no coração, e eu fui orar com ele, e ao orar ele me abraçou e começou a chorar, e falar, pastor, eu perdi tanto tempo, eu não aproveitei para servir Jesus, e agora não posso mais. Quanto tempo você vai esperar? Quanto tempo você vai perder para servir o mestre que se dispõe a ser amigo? Quanto tempo mais nós vamos deixar de caminhar
com fidelidade, com santidade, se expondo. Mas o que eu acho tremendo nessa história toda, irmãos, é que Jesus, como diz a palavra, ainda que nós sejamos infiéis, falando a respeito do Pai, mas essa verdade se aplica ao Filho, ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Quando ressuscita, Jesus aparece para as mulheres que estavam lá, aparece para João, aparece para os apóstolos, manda um recado para Pedro. Pedro, manda um recado para Pedro que eu quero encontrar com ele. Ele aparece para os apóstolos e Tomé não está. E quando Tomé fica sabendo que contam a ele, ele diz: eu não acredito, se eu não tocar, eu não acredito. Mas Jesus, como um amigo, podia ter feito um bico, né? Como nós costumamos fazer, duvidou de mim, não acreditou em mim. Jesus volta lá, por conta da incredulidade de Tomé, e estende as suas mãos e diz: toca então, Tomé. Sente as marcas, está aqui, Tomé. Sou eu, quer pegar do ladinho? Sou eu, Tomé. Jesus continua indo em busca daqueles que não creem, daqueles que são incrédulos, daqueles que querem ver. Jesus continua indo atrás daqueles que Ele tomou para si como amigos, mesmo que nós não o tenhamos como amigos. Pedro está lá todo destroçado, talvez pensando: agora não dá mais para mim, Jesus ressuscitou, mas depois do que eu fiz, vou voltar a pescar. E Jesus vai até Pedro, e o diálogo que creio quase todos aqui conhecem, repetido e repetido tantas vezes, em tantas mensagens: Pedro, tu me amas? E Jesus está curando o coração de Pedro. Jesus está falando para Pedro: Pedro, você é meu amigo, Pedro, não vou te abandonar, ainda que o teu amor não seja do tamanho do meu, mas eu amo você, Pedro. Pedro, tu me amas, Senhor, tu sabes todas as coisas. E Jesus diz: agora tu está preparado, Pedro, você vai morrer fiel e leal a mim, porque agora você entendeu que é meu amigo. E de fato Pedro morre em plena fidelidade ao Senhor, perseguido, segundo a tradição, crucificado de cabeça para baixo, porque não sentiu-se no direito de ser crucificado como foi o mestre, então ele pediu para ser crucificado de cabeça para baixo. Como tem estado o seu relacionamento com Jesus, com o amigo fiel e verdadeiro? Seu relacionamento tem sabor ou é insonso, sem graça, sem gosto, sem prazer, de companhia, de conversa, de amizade? Essa foi a palavra que o Senhor deu no meu coração, que eu trago para todos que estão aqui. Você quer estar aos pés da cruz? Então aprenda a amar, seja constrangido por esse amor de Jesus, se identifique com a cruz e com aquele homem que esteve crucificado, porque ele não está mais, ele está vivo, e por isso ele pode continuar sendo nosso amigo. Se não for para te servir, deixa